Quadro Saúde. Oferecimento CRO, para você que já é superior. Hoje no nosso quadro aqui nós vamos falar sobre os principais problemas ortodônticos e quais os tratamentos disponíveis e também se existe aí uma idade ideal para começar a fazer esse tratamento. Para isso a gente convidou aqui o representante da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, da ABCD, que foi fundada há 20 anos e que reúne profissionais da área. Então, seja muito bem-vindo aqui. A partir de agora, converso com o doutor Sérgio. Um prazer enorme recebê-lo aqui, doutor Sérgio. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar primeiro, assim, para a gente tentar entender quais são os problemas ortodônticos. Quando a gente lembra de ortodontia, a gente já lembra de aparelho nos dentes. E lembra muito também daqueles aparelhos prateados, assim, que muita gente usava, e aquele que vem com uma haste, assim, fora da boca, né? Então, quais são os principais problemas, doutor? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bem, a ortodontia, ela trata justamente da correção dos dentes. Os aparelhos que você fala aí, antigamente se usava muito, né, que ainda se usa ainda hoje é o aparelho mais usado, são os aparelhos metálicos, né? Esse extraoral que os pacientes usavam antigamente, que está praticamente em desuso, apesar de ser um aparelho muito bom em alguns casos, né, com resultado de sucesso, que a gente chamava antigamente de freio de burro, né? Mas isso aí está muito em desuso. Substituindo outros aparelhos mais modernos hoje que nós temos no mercado para poder fazer as correções. Certo. A gente poderia já trabalhar, por exemplo, coloca nas cartelas aí, por favor, para a gente poder entender melhor. Olha, esse aqui, o apinhamento dentário, ou seja, quando você tem muito dente na boca, mais dente do que o que seria o número ideal? Na verdade, a gente pode falar de uma forma leiga, realmente, que o paciente tem muito dente na boca, mas às vezes não é a quantidade de dentes que ele tem a mais na boca, às vezes é só a falta de espaço para esses dentes, devido a alguma atresia dos maxilares, seja ele superior ou inferior, e que provoca essa impressão que existe dente demais na boca. Porém, isso aí é fácil de ser corrigido, tem que ser realmente estudado, cada caso é um caso, e a gente vê qual o melhor para se fazer a correção de determinados pacientes. Ok, vamos para o próximo problema, por exemplo, mordida aberta. Mordida aberta, boa parte delas, ela vem oriunda de algum hábito dentário que o paciente teve, né? Que são os hábitos de sucção, seja de polegar, de chupeta. Então, às vezes, provoca essa mordida aberta. Claro que tem outros mordidas abertas, são as mordidas esqueléticas, né? Que vêm de diversas outras formas, até mesmo de crescimento do paciente. O primeiro passo, no caso desse, é você tirar o hábito do paciente. Se o hábito tem um paciente chupar dedo, tem que tirar esse dedo, né, com os aparelhos específicos para isso. E a mesma coisa acontece com a chupeta. Qual outro problema também ortodôntico bastante comum? Vamos colocar na tela. Mordida cruzada. A mordida cruzada ela tem várias causas, né? Também é um caso relativamente simples, né, para realmente um especialista que realmente fez um curso de especialização, é um caso fácil de ser tratado, né? Repetindo também que todo caso é um caso, ele tem que ser analisado, estudado através da documentação ortodôntica, que são os exames que você tem que fazer antes de colocar o aparelho, justamente para você ter realmente um diagnóstico preciso e um planejamento exato desse caso. Bom, doutor Sérgio, e hoje quais são os tipos de aparelhos mais comuns? Quais são quanto que a pessoa deve começar esse tratamento? Bem, o tratamento ele deve ser iniciado, dependendo do caso, o mais breve possível, né? E seja qual a idade, seja paciente, eu tive paciente de 5 anos de idade até paciente de 80, 70 e poucos anos, né? Você disse, paciente de 70 anos colocar aparelho? Sim, porque às vezes o paciente hoje, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, você tem paciente cada dia mais na terceira idade procurando o seu tratamento, né? Porque a correção ortodôntica, ela também previne também a saúde bucal de uma forma geral, a saúde periodontal, evita você ter perda óssea, ter perda prematura de dente, perda de inserção gengival.
Então, a ortodontia serve para isso também. E o paciente deve procurar cedo, porque quanto mais cedo procurar, melhor. Se você tiver um paciente que tem alguma mordida, como você falou, uma mordida cruzada, essa mordida cruzada ela interfere no desenvolvimento natural da arcada. Então, esse paciente ele vai ter um problema futuro, que esse problema pode ser dificultado no tratamento até o paciente ter que fazer uma cirurgia ortognática. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas assim, isso deve ser depois que a criança já tem todos os dentes permanentes, não é? Não. Ou não? Não. Os dentes permanentes do paciente varia muito de idade, mas vai de 10, 11, 12 anos. Então, quando eu falei 5 anos, o paciente está com a dentição totalmente decídua. Então, se você tem um paciente que tem uma mordida cruzada anterior, que tem uma tendência de crescimento vertical, que tem esse paciente provavelmente será um paciente classe 3, você tem que intervir logo, porque é um problema sério para você tratar, é um problema de crescimento, normalmente problema de crescimento, e você tem que tratar o mais breve possível. O ideal é que o paciente ele procure o cirurgião dentista. Nessa idade, né, o odontopediatra vai saber encaminhar e direcionar para o tratamento correto, o ortodontista, especialista também, e ele fazer realmente um plano adequado de tratamento para esse paciente. Agora, doutor, hoje a tecnologia está bastante avançada, principalmente para esse tipo de tratamento. Quais são os aparelhos hoje que o mercado oferece, os tipos de tratamento? Bem, hoje nós temos no mercado o aparelho tradicional, que é o metálico. Nós temos o aparelho estético, o aparelho de porcelana, o aparelho de safira, que são aqueles aparelhos praticamente da cor do dente. E nós temos hoje no mercado que existe de mais moderno, seriam os alinhadores invisíveis, que são as placas de alinhamentos, que hoje está bastante difundido no mercado. Até mesmo hoje você tem várias marcas, várias empresas trabalhando com isso, né? Também porque teve a perda de patente recentemente, por isso que teve a alavancagem no mercado de diversas outras empresas fabricando esses alinhadores. Então, os alinhadores hoje, vamos dizer, é a vedete do momento, é o que hoje mais se procura no consultório, seriam esses aparelhos invisíveis, as placas alinhadores. E é que é mais confortável para o paciente também, o paciente ele tira e coloca conforme suas necessidades do dia a dia de alimentação. Você tem uma previsibilidade de final de tratamento, que isso é muito importante, porque às vezes você coloca um aparelho metálico tradicional, existe muita quebra do paciente, atraso nas consultas, isso atrasa o tratamento. Com as placas, não, o paciente coloca e tira no seu dia a dia. Bom, e depois que você termina esse tratamento, tira os aparelhos, seja o alinhador, seja o aparelho, como que deve ser o procedimento depois? Deve continuar ainda com esse acompanhamento? Após a remoção do aparelho, seja ele qual for, seja ele o aparelho metálico tradicional, seja as placas, o paciente ele tem que fazer um acompanhamento, né? Ele tem que fazer a preservação, o acompanhamento desse tratamento, porque existe a possibilidade, em alguns casos, de finalização, às vezes mal finalizado, de você fazer um ajuste nesse tratamento, né? Então, a recidiva, ela pode acontecer. Então, é importante que você use uma contenção ou que você procure ficar regularmente vindo aquelas consultas mensais, trimestrais ou semestrais ao ortodontista para ele avaliar a questão do resultado, da manutenção do resultado. Ok, então, o senhor é um dos representantes da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, não é isso? Da ABCD. Isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel, porque vocês disponibilizam cursos de especialização. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses cursos. Bem, a ABCD Piauí, né, ela tem 20 anos, né, agora em 2023 vamos fazer 20 anos no mercado. São 20 anos ofertando cursos de pós-graduação em todas as áreas de especialidade na área de odontologias, curso reconhecido pelo MEC, reconhecido junto ao CFO. A gente também tem um trabalho, não deixa de ter um trabalho social, porque nós atendemos hoje por mês cerca de 1.000 pacientes, né, com tratamentos que vai desde a gratuidade, dependendo do tipo de tratamento. Como que as pessoas têm acesso a esse tratamento? Essa informação é muito importante. Você pode, nas nossas redes sociais, né, ABCD, @ABCD Piauí,
Pelos telefones, você pode usar os telefones das nossas redes sociais, então pelo site você agenda essas consultas. Ok, então. Muito obrigada, doutor Sérgio Pires, pela sua participação aqui, para a gente falar um pouco sobre esse mercado também, essa necessidade que as pessoas têm realmente de alinhamento dos dentes, dos problemas ortodônticos. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço o convite.